boas-vindas ao vídeo atualizadíssimo de análise do edital da FGV Direito São Paulo. Esse edital saiu ontem à noite. Eu já circulei para o pessoal da mentoria aqui da Dama Acadêmica, para o pessoal já ficar ligado para entender quais são as novidades do edital deste ano, porque a gente tem algumas novidades bem interessantes aí que eu vou mencionar aqui durante a minha análise de edital. Antes de mais nada, só para me apresentar brevemente, eu sou a Tatiane Guimarães, pode me chamar de Tati. Eu sou mentora e sócia aqui na Dama Acadêmica, que é a nossa empresa de consultoria que te ajuda a chegar aí nesse título tão sonhado de mestrado e doutorado. E eu também sou mestra pela FGV Direito de São Paulo, então eu estou aqui para falar principalmente da minha experiência, tanto como mestranda, né, nesse programa que eu acabei terminando lá em 2023, meu mestrado, mas também como mentora de várias pessoas que prestaram seletivo nos últimos anos, passaram, entraram e eu acompanho elas aí nessa jornada rumo ao título. Como todo vídeo de análise de edital, aqui a gente tem o nosso mapa mental do edital da FGV deste ano, que eu atualizei do ano passado, né? Porque a gente sempre tem um padrão aí de editais, então você que vai prestar, por exemplo, no ano seguinte e ainda não saiu a análise de edital, ou o edital ainda não saiu, pode usar essa análise como base, porque com certeza, assim, 95% das informações são bem parecidas. Então vamos lá. Primeiro de tudo, a gente sempre fala na nossa mentoria que é muito importante a gente entender a estrutura do programa. A gente tem que entender a pertinência deste programa para a sua vida, para a sua rotina, né? Então eu vou dar algumas dicas aí de quem já passou pelo programa para te ajudar, né, a escolher se faz sentido a FGV aí para você. Começando pelo começo, né? A gente tem o mestrado e doutorado acadêmico. Esse edital é para ingresso no primeiro semestre de 2027. E a área que a gente tem da FGV Direito de São Paulo é Direito e Desenvolvimento, que é uma área bem específica, né? Poucas instituições lidam com essa área e eles acabam elencando duas grandes linhas de pesquisa que, essa é a primeira novidade, neste ano foi mudado. A gente antigamente tinha, olha, vou colocar aqui, Direito dos Negócios e Desenvolvimento Econômico e Social. Este ano eles estão denominando de Instituições Econômicas e de Mercado. Já a outra linha, a gente tinha Instituições do Estado Democrático de Direito e Desenvolvimento Político e Social, e atualmente eles denominam de Instituições Políticas e de Justiça. Então, olhe para o edital, lá a gente tem uma descrição de cada linha. Não vou colocar aqui, porque senão o nosso vídeo vai ficar gigante, mas só para a gente poder ressaltar que teve essa grande diferença. Então, caso você tenha prestado no ano anterior, que tinha as linhas de nomes diferentes, cuidado para não usar o mesmo projeto, né? Porque daí você tem que atualizar aí essa linha que você escolhe prestar. Então, você tem que escolher prestar uma dessas duas linhas. E você tem que justificar, né, mostrar a relação do seu projeto com essa linha, principalmente quando você vai chegar numa entrevista. Então, cuidado com essa atualização, porque ela é muito importante. Além disso, a gente tem então 30 vagas aí para o mestrado e doutorado. Essa é uma política deles, eles não falam quantas vagas para mestrado ou doutorado, então isso realmente a gente não tem como saber. E não adianta entrar em contato com o orientador como a gente pede para vocês entrarem em contato, por exemplo, no seletivo da USP, né? Que você não tem como saber o número de vagas até você chegar na fase de divulgação dessas vagas. Aqui o edital já deixa bem claro a quantidade de vagas, já tem a lista de orientadores que têm vagas para este ano, que também está lá no edital, então você consegue bater o olho e já extrair essas informações sem ter que ir atrás de orientador ou de coordenação do programa para entender essa informação. Por fim, a gente tem a questão do programa Mário Henrique Simonsen de Ensino e Pesquisa, a antiga Bolsa, né? O que acontece? Eles mudaram o nome, e isso é uma coisa que eu sei por ter contato aí com o pessoal que está lá dentro da FGV. Eles tiraram o nome Bolsa Mário Henrique Simonsen de Ensino e Pesquisa e agora colocaram programa. Na verdade, eles estão chamando de programa de isenção da mensalidade, porque o que acontece? O pessoal que quer ir atrás de bolsa, por exemplo, FAPESP, né, e outras fundações que exigem uma dedicação ou integral ou quase integral, né, elas exigem também que você não cumule bolsa. E daí, quando você chama o programa de isenção que eles têm, que na verdade essa Bolsa Mário Henrique sempre foi um programa de isenção. Sempre foi o fato de que, aqui, olha, todo mundo que é selecionado
que solicita no momento da inscrição que quer essa bolsa, quer participar deste programa, a pessoa tem a isenção da mensalidade. Então, sempre foi um programa de isenção, nunca foi um programa de bolsa que você recebe algum dinheiro por estar neste programa. Então, quando eles chamavam de bolsa, a FAPESP, por exemplo, quando alguém submetia seu projeto lá falando que queria a bolsa FAPESP, a FAPESP encrencava, falava que estava acumulando bolsa e que isso era parte do requisito que a pessoa não poderia fazer, então que ela teria que abdicar dessa bolsa aí da FGV. E a pessoa falava, mas pô, não, isso é só uma isenção, eu não tenho bolsa, eu não ganho nenhum dinheiro. Eu tô querendo dinheiro para sustento, né, pela FAPESP, porque a GV não me sustenta. Então, eles resolveram trocar finalmente esse vocabulário, eu achei ótimo aí para quem quer bolsa FAPESP, que eu recomendo muito. Dá uma olhadinha aí no site da FAPESP, o valor da bolsa que você pode receber por só fazer o seu mestrado ou doutorado. Então, assim, essa é uma dica. Mas enfim, então essa também é uma atualização aí que você, claro, como sempre, tem que preencher esse formulário no momento da inscrição e enviar, que é só um checkzinho assim, num documento, é bem tranquilinho, mas achei interessante que eles finalmente atualizaram esse vocabulário para não ter mais dor de cabeça aí para o pessoal que quer essa bolsa FAPESP, por exemplo. Bom, então, apresentado o nosso programa, a gente vai então para as fases do seletivo, que eu sei que é por isso que vocês estão aqui. A gente começa então pela inscrição, que é uma fase bem importante, que a gente sempre deixa de lado, sempre quer fazer isso de última hora, e às vezes os documentos que a gente precisa achar estão um pouco perdidos, ou você nem tem, então vamos prestar atenção nisso. Começando pelo prazo de inscrição. A gente tem esse ano até o dia 3/8, às 6 da tarde. Cuidado que a FGV adora colocar essas 6 da tarde, tá? Então presta atenção nesse prazo, não perca, não deixa achando que é só até meia-noite, porque é só até às 18. Bom, taxa de inscrição eu já coloquei aqui porque a gente tem a taxa reduzida até o dia 30/6, caso você se inscreva até essa data, ou para quem participar no PAD, que se eu não me engano, as inscrições fecham hoje. Então esse vídeo vai sair hoje, dia 12, vai acabar hoje as inscrições para o PAD, que é um programa de diversidade da FGV, muito legal, vale a pena conferir, para caso você queira participar no ano seguinte, vale super a pena. Mas enfim, a taxa reduzida então é de R$ 100, e caso você passe dessa data, ou caso você não participe do PAD, você tem até o dia 3/8 para você poder pagar R$ 180 aí para você se inscrever neste seletivo. Aqui eu deixo como sempre, né, os documentos que a gente precisa para essa inscrição. Então, começando do começo, a gente tem documento de identidade, foto 3x4, histórico escolar do curso de graduação, para quem for prestar o mestrado, ou para quem for prestar o doutorado, precisa também do mestrado, né, do histórico escolar do mestrado. O diploma do curso de graduação, para quem está prestando mestrado, e para quem for prestar o doutorado, mesma coisa, né, tem que ter o diploma do curso de mestrado. Caso você não ainda tenha o seu diploma, você pode sim enviar um certificado, né, que mostra que você está terminando o curso, ou alguma carta da coordenação falando que você está, né, nesse fim. Então, nenhum problema, eles aceitam esse tipo de coisa, porque daí na sua matrícula, no fim do ano, ou até no ano seguinte, você consegue fazer essa comprovação e eles não se preocupam muito com essa parte. A gente tem então também o termo de bolsa, né, que eu já falei aqui, que você precisa enviar no momento da sua inscrição. E a gente tem carta de apresentação, currículo Lattes e algumas situações, né, que exigem laudo médico ou formulário de solicitação de nome social. Então a gente também tem outras condições aí que estão todas elencadinhas lá no edital. Mas é importante a gente já perceber que a gente tem essa carta de apresentação, né, que é uma parte importante para você enviar já na sua inscrição, que é cedo, né, digamos. Então você não pode esperar, por exemplo, para pensar em todo o seu argumento, talvez até de um tema de projeto, só depois, só quando você for construir o projeto para enviar lá mais para frente, porque na carta de apresentação, às vezes é interessante você já ter um pouco desse radar do porquê que você quer fazer uma pesquisa X na AGV e já dar uma explicada. Então, não deixaria o projeto para muito mais para frente, por isso que eu vou mostrar isso mais para frente, né, a importância disso, mas eu já deixo esse spoiler aí do que está por vir. Então, por fim, a gente tem, né, os níveis, mestrado e doutorado. Como eu já falei, né, os concluintes do curso de graduação podem colocar lá o seu certificado ou uma carta aí da coordenação. O doutorado é a mesma coisa, a gente também tem. E a gente não tem o doutorado direto. Eu sei que o MEC acabou regulando, né, a possibilidade de conversão
do mestrado para o doutorado, então a gente tem essa possibilidade um pouco mais tranquila, um pouco mais fácil de você fazer, mas por enquanto a FGV continua não abrindo vagas para doutorado direto. Essa é uma política deles. Bom, vou fechar aqui a inscrição, porque a gente já está com um mapa grande. Vou para as fases eliminatórias aqui do nosso seletivo. Primeiro de tudo, a gente tem a prova de conhecimentos específicos, que vai ser uma prova online. Aqui a gente tem, então, o fato de que ela só vale para o mesmo ano, então quem é mestre, claro, na mesma instituição, não precisa fazer essa prova, mas quem prestou, por exemplo, em um ano e está prestando novamente, porque, por exemplo, não passou na fase de projeto, não passou na fase de entrevista, vai ter que refazer essa prova. Neste ano, a prova vai acontecer no dia 13 de setembro, às 9 da manhã, com duração de 2 horas, e é uma prova dissertativa. Ela é de acordo com a bibliografia obrigatória divulgada no edital, que atualmente é toda em português. Na minha época, eu admito, era em inglês, então era um pouquinho mais difícil, mas são 5 textos bem tranquilinhos, bem fáceis, não diria fáceis, bem tranquilos de você ler, mas a nossa dica sempre, né, é tentar fazer uma leitura tanto interna do texto quanto externa, né? Então, olhar para autores, olhar para instituições, né, que as pessoas trabalham, que as pessoas publicaram, enfim, fazer toda uma análise um pouco mais contextual aí desses artigos. E algo importante de se relatar aqui, né, que é sem consulta e eles têm um sistema de verificação dessa prova online. Então, é um sistema muito bom, né, que às vezes elimina pessoas por fazerem coisas que a gente não espera, né, que a gente seja eliminada por causa disso. Então, cuidado para não ficar virando a cabeça muito, né? Ou ficar olhando para cima ou muito para baixo. Para baixo tudo bem, porque a gente tem o nosso teclado, né? Então eles admitem isso. Mas cuidado, né, para não ficar encarando a parede, porque eles podem achar que você tem alguma coisa escrita lá. Então tentar sempre olhar para a tela ou para o laptop, não, ou para o teclado, fica um pouco mais seguro. E claro, a gente vai ter mais para frente, né, fases de checagem, né, sobre esse sistema. Então eu vou mostrar para vocês mais para frente como que vai funcionar isso no cronograma. Mas aqui eu vou deixar para vocês também verem os requisitos técnicos para a realização dessa prova. Então é muito importante garantir uma conexão segura com a internet, né, uma estabilidade de rede e de até energia elétrica, né? Se precisar ir para algum lugar específico, né, alugar uma sala em algum lugar que tem internet boa, às vezes vale a pena. E aqui, como eu falei, a gente tem alguns momentos de segurança que eles querem te oferecer, né? Então a gente tem um webinar, uma reunião técnica com os candidatos e a coordenação do curso, que acontece no dia 9/9 de 2026, então deste ano, e a gente tem um check-in de documentação via e-mail. Eles enviam para você um e-mail entre o dia 9/12, você faz um check-in aí de documentação via e-mail para garantir que você vai conseguir acessar esse sistema, e é interessante que você pode executar o aplicativo 24 horas antes da prova para fazer esse teste, para garantir que você está com conexão segura, né, com a internet, que ela aguenta aí esse programa que vai ser rodado. Então são requisitos importantes aí para você usar e claro, eles sempre são muito abertos a apoio, né, para você, caso você tenha dúvidas, então você pode usar os canais aí de tirar dúvidas, porque eles são super abertos e eles querem fazer você conseguir fazer, né, essa prova. A gente não tem uma divulgação de notas, a gente vai ter só uma indicação de candidatos aprovados ou reprovados aí nessa fase de provas. E os habilitados para a próxima fase, essa também é uma inovação. Antigamente era dentro do limite numérico correspondente a 3 vezes o número de vagas. Atualmente é 3,5. Então a gente tem um pouquinho mais de gente que vai passar nessa primeira fase. E a gente também tem as pessoas, por exemplo, eu que sou mestre, eu não preciso fazer essa prova. Então eu já seria dispensada aí dessa prova e eu já sairia nessa lista como aprovada na fase aí de prova, porque eu realmente não preciso fazer ainda bem. Mas enfim, daí o gabarito ele vai sair só ao final aí do processo seletivo, acho que lá pelo dia 8 que eu tinha visto aqui, 8/1 de 2027. Então, assim, vai demorar bastante, não tem muito por que você esperar, né, essa data. E a gente tem a divulgação da lista de aprovados aí lá no dia 19/10/2026, a partir das 18 horas. Vê como eles gostam dessas 18 horas? Enfim. Bom, essa aqui é a nossa prova online. A gente tem então agora a parte do projeto de pesquisa e produção acadêmica. O envio deste projeto e da produção acadêmica tem que ser até o dia 23/10/2026. Não tem a questão de 18 horas, né? Então tá tudo bem.
Mas a questão é, você tem que enviar um seu projeto de pesquisa, depois eu vou te mostrar aqui certinho como que funciona ele, mas a produção acadêmica é uma coisa que o pessoal me pergunta muito, como que deveria ser, o que que deveria ser. Bom, aqui eu vou colocar para vocês verem o que que eles falam. Vaga de mestrado precisa ser um capítulo do trabalho de conclusão de curso, ou de iniciação científica, de graduação, ou um artigo publicado, ou até não publicado. Já a vaga de doutorado seria um artigo publicado em uma revista B4, A1, pode ser até aprovado, né? Não precisa ser realmente publicado. E pode ser também um capítulo, por exemplo, da dissertação de mestrado, mesmo que ainda não defendida, de até 30 páginas. Então, eles dão bastante liberdade aí para você poder escolher o que você quer enviar. E eu sempre recomendo você enviar um texto que você mais goste, que você realmente se sinta representado, representada, porque não adianta nada você correr para conseguir publicar alguma coisa, porque você não vai conseguir publicar algo que não esteja pronto já, porque a gente tem um prazo normalmente curto aqui para enviar essa produção acadêmica. Curto, eu digo, de 4, 5 meses que você tem agora. E para você conseguir, do nada, escrever um artigo, conseguir enviar, publicar, né, ter toda a avaliação, né, de blind review, peer review, que seja que você consegue aí nessa revista para conseguir a publicação, demora. Então eu não confiaria nisso. Eu pegaria, talvez, principalmente o pessoal do mestrado, que não precisa ser um artigo publicado, pega ou um capítulo do seu TCC, ou pega uma iniciação científica que você fez e tenta escrever algum artiguinho aí que faça sentido para você e você pode enviar para o pessoal do seletivo, ou até só pegar realmente um capítulo aí que você goste da sua iniciação científica, do seu TCC, que você se sinta assim satisfeito falando, pô, acho que fiz uma pesquisa legal aqui, acho que eu escrevi umas coisas legais, então dá para você enviar. Eu não fico tão preocupada com essa parte, porque realmente a parte que faz muita diferença aí no seletivo da FGV é o projeto. Eu coloco aqui como destaque o fato de que a gente tem 25 mil caracteres, isso é uma política anual deles, todo ano eles têm essa ideia de 25 mil caracteres, contando os espaços e tudo, né? Desde capa até bibliografia. Então, não gaste espaço nesse projeto, colocando capa, contra capa, folha de rosto. Não, eu faço só um cabeçalho e já começo com o texto, porque realmente a gente tem pouco espaço aí para poder escrever tudo que a gente quer. E a gente ainda tem que listar 3 docentes do programa de pós-graduação que podem orientar sua pesquisa. Eles ressaltam muito forte que não é vinculante, porque eu sei que não é vinculante, você pode colocar 3 nomes e um quarto gostar do seu projeto e te aceitar aí como mestrando ou doutorando. Então, realmente não é vinculante, mas é importante você fazer esse esforço aí de conexão. E uma novidade deste ano é que eles acabaram mudando a apresentação aí dessa lista de orientadores. Além de fazer uma lista compilada simples, né, com os nomes das pessoas que estão com vagas abertas para este ano, o que não é vinculante ainda, né? Então, às vezes, a pessoa realmente não vai abrir tanta vaga, às vezes ela abre uma, ou se ela não gostar de nenhum projeto, ela nem abre. Mas as linhas de pesquisa, né, que eu já apresentei lá em cima, no começo desse vídeo, a gente tem as instituições econômicas de mercado e instituições políticas de justiça. A gente tem em cada uma delas os docentes associados e uma descrição da pesquisa da pessoa. Então, por exemplo, Caio Mário, que está dentro das instituições econômicas de mercado, que é o primeiro que aparece aqui no edital. Aqui tem uma descrição: desenvolve pesquisas em defesa da concorrência, blá blá blá. Antigamente, né, até ano passado, eles colocavam o nome do projeto de pesquisa deste orientador e você tinha que tentar relacionar a sua pesquisa com este projeto de pesquisa, e normalmente esses projetos eram muito mais específicos. Agora as descrições estão um pouco mais amplas, estão um pouco mais abertas, então facilita muito mais a sua vida. Então, eu tô bem feliz por você que vai prestar esse ano ou o ano que vem, porque eu acredito que essa mudança vai ficar aí, porque realmente ajuda a deixar a gente um pouquinho mais com liberdade, né, para poder relacionar a nossa pesquisa com essas descrições mais amplas aí da agenda de pesquisa de cada um e não dos projetos específicos. Então, eu achei bem legal, uma ótima novidade para vocês. Viu? Esse ano tem bastante novidade. Mas, enfim, a gente tem então a avaliação por comitê interno de docentes do programa que avaliará, em relação a este projeto, a qualidade teórica e metodológica, a presença de diálogo com a literatura existente, clareza da pergunta de pesquisa e percurso de investigação, ineditismo e relevância do tema ou abordagem,
viabilidade no cronograma proposto, aderência às linhas de pesquisa existentes do Programa de Direito e Desenvolvimento e um extra, né, que eu coloco aqui, é a avaliação do mérito acadêmico do exemplar de produção acadêmica apresentado. Então, claro, eles têm que colocar que eles vão avaliar o que você enviou de produção, mas honestamente, não vai ser isso que vai te fazer passar ou não. Então, eu não me preocuparia tanto assim. O mais importante é garantir esses tópicos aí do projeto, e é por isso que a gente tem nosso método, né, nas nossas mentorias, para ajudar a construir esse projeto, porque realmente é muito difícil de você conseguir do zero sair com uma ideia aí que faça sentido para o programa, para o orientador, para você e que ainda seja tão boa aí para cumprir esses critérios e conseguir te garantir essa vaga. Então, por isso que esse método ajuda muito você a construir do zero, a partir de um mapeamento científico, afunilando sua pesquisa para você poder chegar numa pergunta bem recortada, que seja justificada, para você conseguir escrever um projeto em camadas, né, aos poucos, sem correria, e consegue revisar aí no final com o nosso apoio, caso você queira, confira aqui embaixo. Mas enfim, a gente tem então habilitados para a próxima e última etapa. O resultado vai sair dia 17/11 e uma novidade, antigamente, né, até ano passado, eram os que corresponderem a 1,5 vezes o número de vagas. Atualmente são 2 vezes o número de vagas. Então eles aumentaram um pouquinho aí a quantidade de pessoas que vão passar para a última fase, que é a nossa fase de entrevista. Vou fechar aqui só o projeto, para a gente não ter que lidar com tanta coisa aí nesse mapa do seletivo. Mas daí a gente tem então as bancas dos docentes, eles vão avaliar capacidade do candidato ou da candidata de ser arguido sobre o projeto de pesquisa apresentado. Então, basicamente, provar sua autoria, né, que você consegue lidar com essa pesquisa, você que fez e você saberia explicá-la. Então, cuidado com o uso de IA, né, porque se você delega para IA, você não consegue justificar aí a sua pesquisa. Compreensão sobre os temas, literatura e metodologias escolhidos. Então, não é sobre a prova, você não vai ter que pegar os textos da prova e articular na hora, não é uma prova oral. É uma explicação sobre o seu tema, sobre a literatura que você escolheu colocar no seu projeto. Por isso, se você coloca uma IA para sugerir bibliografia, você não vai conseguir explicar por que esses autores estão aí no seu projeto. A gente também tem capacidade de execução do projeto, então cronograma, né? Você sabe o que você está querendo fazer, qual é o passo a passo que você está querendo fazer aí dessa metodologia que você escolheu. E maturidade acadêmica para promover o diálogo entre seu projeto de pesquisa apresentado e as pesquisas em desenvolvimento na FGV Direito de São Paulo. Então, é aquela questão que eu falei, né, de relação com o programa, com os orientadores, que eu achei que está bem mais fácil com essa descrição aí que eles fizeram mais ampla aí dos projetos e agendas de pesquisas dos orientadores. A gente também tem que eles vão avaliar o seu currículo Lattes, seu histórico acadêmico, a carta de apresentação e a sua produção acadêmica. Então, tudo isso vai entrar aí nesse balaio para perguntar para você: ah, por que que você fez uma IC sobre isso, daí mudou para o TCC? Ah, por que que você colocou isso na sua carta de apresentação? Ah, mas você trabalha em escritório, você vai dar conta de fazer essa sua pesquisa? Então, essa é uma pergunta também importante. Então, são várias coisinhas que a gente, né, também fala na nossa mentoria, tudo bonitinho, mas aqui eu tô dando algumas dicas aí para a gente poder ter uns highlights aí para você poder entender esse big picture desse seletivo aí da GV, que tem bastante coisinha, mas dá para fazer. Bom, então a gente tem de datas, né, de realização das entrevistas do dia 23 a 27, e o resultado final vai ser lá para o dia 10/12, a partir das 18. Eles adoram essas 18. Então a gente tem aí em dezembro o resultado final para saber se você passou aí no seu seletivo da FGV. Aqui eu coloco então, só para a gente poder fechar o nosso vídeo, o nosso cronograma, né? Então, só para a gente poder entender, né, a ordem do que a gente tem que fazer e ainda mais quando que a gente deveria começar a pensar em cada coisa, né? O prazo máximo para você se inscrever, então, é no dia 3/8 às 18. Cuidado com esse 18. A data da prova de conhecimentos específicos vai ser no dia 3/9. E você tem o resultado quase que mais de um mês aí depois, no dia 19/10. Você tem que enviar o seu projeto no dia 23/10. Então, você não vai conseguir, a partir do momento que você recebe a aprovação na primeira fase, começar a escrever seu projeto, porque você tem literalmente 4 dias para você enviar o seu projeto e a produção acadêmica. Então, idealmente, claro, a gente sempre fala, se você conseguir já começar a escrever o projeto agora, comece agora. Inclusive, a nossa mentoria, ela tem o acesso de 6 meses, porque é isso. A gente gostaria que você fizesse o projeto em no mínimo 3 meses.
4 seria um sonho, 6 é porque a gente sabe que o pessoal dá uma atrasada, o pessoal dá uma largada, tem mês que o trabalho fica pesado, então a gente dá esse acesso de 6 meses para a pessoa poder ir construindo o seu projeto aos poucos, sem correria, com o nosso método, porque fica mais fácil. Mas se você não tiver tanto tempo, tente fazer esse projeto em 2, 3 meses. Então comece antes até de se inscrever, porque se você vai deixar para você começar a fazer o projeto quando você se inscrever, você vai estar precisando também estudar para essa prova. Essa prova ela é curta, né? Ela tem 5 só bibliografias e são todas em português, então é bem mais tranquilo. Mas é claro que a gente precisa de uma estratégia para a gente poder estudar tudo isso e ainda fazer o projeto. Então, se você for estudar e fazer o projeto ao mesmo tempo, o seu projeto não vai ter a atenção que você poderia dar se você começasse agora. A gente está em junho, né? Vamos tentar aproveitar esse tempo, começar aos poucos, né? Construir em camadas, para a gente poder não correr, não ficar virando noite nessa última semana aí pedindo revisão de última hora. Honestamente, a gente odeia quando o pessoal chega e fala: ah, eu preciso para amanhã. Olha, a gente não tem como a gente fazer uma revisão de um projeto em um dia, principalmente um projeto que a gente não acompanhou a construção, que não tem o nosso método. Então a gente sabe que vai ter problemas de base, que a gente vai ter que reformular de base. Então a gente sempre pede aí no mínimo uns 5 dias, aí no mínimo, para a gente conseguir revisar. E imagina você que não tem método para revisão. Então, por isso, comece cedo. Se o envio do projeto é até o dia 23/10, idealmente, no começo de agosto, você já tem que começar a fazer esse projeto, no mínimo. Idealmente, julho seria ótimo. Aproveita o fato de que você está num momento mais de recesso, um momento que acaba deixando mais morno, né, o nosso trabalho. Normalmente, aqui não, aqui fica pesado, porque o pessoal gosta de trabalhar em julho, né, no projeto. Mas vocês que normalmente trabalham, né, numa prática jurídica, talvez num tribunal ou num escritório, se conseguir tirar talvez 1, 2 semaninhas de férias para dar um gás aí nesse projeto, seria ótimo, porque daí você já consegue tirar isso da frente e ficar estudando para a prova, assim, sem correria, sem vir à noite. Mas enfim, a gente tem a divulgação da lista de convocados para as entrevistas lá no dia 17/11. As entrevistas são na semana seguinte, basicamente, né, do dia 23 ao 27, e daí a gente tem a divulgação dos selecionados aí no dia 10/12, com, né, o período de matrícula logo em seguida em dezembro, normalmente. Então, cuidado com esses prazos, né? Não vamos deixar isso passar, porque é um seletivo que ele é bem mais fácil do que vários outros, né? Não tem aquela prova oral que é super difícil, e a gente não tem a prova de proficiência, né, de inglês, que você tem que provar isso depois que você entra, e não é um requisito de matrícula, né? Você não precisa provar isso que você tem, é só uma prova de nivelamento, né, para entender se você vai dar conta desse programa, porque o programa tem bastante coisa em inglês. Então é isso, é um seletivo bem tranquilinho, tem suas peculiaridades, por isso que a gente faz essa análise de digitais aqui para você. Eu acredito então que esse vídeo tenha te ajudado principalmente a entender essas diferenças que a gente tem do ano passado para este ano, que a gente teve até bastante coisa diferente, achei bem interessante. Então, eu ressaltei tudo aqui para você. E eu faço convite, claro, que eu já fiz antes. Confira aqui os nossos links aqui embaixo das nossas mentorias, caso você queira ajuda para construir seu projeto, para formar sua candidatura aí com segurança. E também pode chamar a gente aqui no WhatsApp que a gente te responde aí qualquer dúvida que você tiver antes de participar da nossa mentoria. Combinado? Te vejo numa próxima!